Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Vamos silenciando nosso coração e dizendo para Deus que nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Podemos, nesse momento, nos colocar nessa disposição de dizer sim a Deus. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nós estamos no mês vocacional, na semana da vida religiosa, né? No domingo nós celebramos, rezamos pela vida religiosa consagrada. Então, durante toda essa semana nós vamos continuar rezando pela vida religiosa consagrada, ou seja, rezar pelos nossos irmãos, pelas irmãs e pelos irmãos, né, da vida religiosa consagrada. E hoje, nesse dia todo especial, 24 de agosto, nós celebramos, a igreja celebra o dia de São Bartolomeu, apóstolo. Depois nós vamos ver que o São Bartolomeu é o mesmo Natanael que aparece no Evangelho. Nós vamos rezar, né, para São Bartolomeu, pedindo, né, a sua intercessão, colocando no colo de Deus toda a nossa juventude, todos os jovens, sobretudo aqueles e aquelas que estão com dúvidas com relação à sua vocação. Também queremos nesse dia de hoje rezar pela Iranilde, Francisca Adailma, queremos trazer presente também a Cristina e o Jorge, a Regiane Mesquita, a Joana Almeida de Jesus, a dona Joana Almeida de Jesus. Vamos rezar pela Ritinha Castro, que está aí na espera de uma cirurgia, pelo Pércio Freire, Luiz Roberto Hollenberg, o Miguel Barros, o Pedro Miguel, o doutor Helder Fogaza, que sofreu um acidente, médico lá de Iuiú, de Malhada, de Carinhanha. Rezemos também pela dona Helena Maria Dias Ribeiro, Regina, né? E também rezando também pela sua mãe, Maria América, seu pai Osvaldo, enfim, rezando por toda a família. Queremos também, nesse dia de hoje, nos unir a Chacha Emília e a Tassiana Lins, rezando também pelos nossos familiares, nesse momento em silêncio. Vamos trazer presente as pessoas que se dirigiram a nós pedindo as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 1, do versículo 45 ao 51. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Filipe se encontrou com Natanael e disse. Filipe se encontrou com Natanael e disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Venha e você verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu:
antes que Filipe chamasse você, eu o vi quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Você está acreditando só porque eu lhe disse, vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou: Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho trata hoje do chamado de Natanael. Lembrando que Jesus está formando aqui o seu grupo, né? Então, nenhum chamado, é interessante a gente observar que nenhum chamado se repete. Alguns Jesus chama diretamente, né? Outros ele chama indiretamente, que é o caso de Natanael, o protagonista deste evangelho de hoje, né? Natanael é o mesmo o Bartolomeu, né? Jesus viu Natanael. Veja, Jesus viu Natanael, assim como Jesus também vê cada um de nós. E aqui Jesus vê Natanael, né, que se aproxima e diz, né, eis aí um israelita verdadeiro. Veja, que Jesus vai se aproximar de Natanael e vai dizer isso para ele. Ele certamente deve ter tomado um susto muito grande quando Jesus diz: eis aí um israelita verdadeiro em quem não existe falsidade. Para dizer isso, certamente existia muita gente na época falsa, né? Muita gente que usava, né, da falsidade. Por isso que Jesus vai se aproximar de Natanael e vai dizer: olha aí um israelita verdadeiro, alguém que não tem falsidade, né? E Natanael vai responder, vai dizer, também é muito bonita essa frase de Natanael: de onde me conheces? De onde me conheces? Então, Natanael quer saber de onde é que o Senhor me conhece. É interessante a gente observar esse diálogo entre Natanael e Jesus. É um diálogo sincero, né? E Jesus, Jesus vai dizer assim: olha, antes que Felipe chamasse você, né, eu já te conhecia, eu te vi lá debaixo daquela figueira, né? Então Jesus vai dizer onde ele viu o Natanael, de onde ele conhece o Natanael. Então, antes que Felipe te chamasse, eu te conhecia, eu já tinha te visto, eu já estava de olho em você. E certamente Jesus também diz isso para nós hoje, está de olho em nós. Né? Você que mora aí, lá naquele povoadozinho, que participa daquela comunidade, às vezes tão escondida, né? Pouca gente participando, Jesus já está de olho em você e está querendo falar com você, está querendo te chamar para fazer parte do grupo dele. Você que é mulher, você que é menino, que é menina, que está aí, né, sem saber ainda direito, né, a quem seguir na vida, né, qual é mesmo a opção de vida, a sua vocação. Nesse momento é necessário escutar Jesus, lembrando que ele já te viu, né, e que ele te acompanha constantemente, né. É interessante que como é que Natanael vai dizer sim para Jesus? Através de quem? Certamente ao ouvir, né, o anúncio entusiasmado de Filipe, Natanael questiona, né? De Nazaré pode sair coisa boa? E aí hoje a gente pode se perguntar também, né? De tal lugar pode sair coisa boa? E às vezes a gente mora num lugarzinho tão pequenininho, tão insignificante aos olhos humanos, mas ali mora as diversas vocações. É dali que sai vocação, e vocação sem falsidade, né? Sai pessoas boas, pessoas que querem contribuir com o reino de Deus. E aí, como Natanael, muitas vezes a gente também se questiona, né?
de Nazaré, né, de tal lugar, pode sair algo de bom? Mas por que será que Natanael faz essa pergunta? Será que é por puro preconceito? Né? Era por puro preconceito? Não, gente, não era só por causa, não era preconceito. Mas por quê? Porque conforme os ensinamentos da época, o Messias viria de Belém, né? Viria de Belém. E Belém está localizado na Judéia. Não podia vir de Nazaré da Galileia, mas lá de Belém da Judéia. E de repente o Messias que aparece sai de Nazaré. Então na cabeça deles, dali não podia sair coisa boa. Então, e como Natanael conhecia muito bem as Escrituras, ele era um conhecedor das Escrituras, né? E aí possivelmente ele deve ter imaginado, né? O meu amigo Felipe deve ter errado, dessa vez ele errou, porque de Nazaré não pode sair o Messias. O Messias, segundo as Escrituras, sairia de Belém da Judéia. Então isso estava na cabeça deles, da maioria do povo, sobretudo dos conhecedores, né, das Escrituras, né? E aí por isso ele vai dizer isso, né? De Nazaré pode sair coisa boa. Você deve estar, e certamente ele deve ter dito para o Filipe, você deve estar errado, Filipe. Você precisa conhecer melhor as Escrituras, né? E no entanto, Jesus está vindo realmente ali, morou, se criou, embora tenha nascido em Belém, ele morou e se criou ali em Nazaré. Então, se observarmos bem o texto bíblico, né? Filipe não fica chateado em momento algum com essa resposta, com essa pergunta, né? Do Natanael, né? Hoje São Bartolomeu, né? Então, é interessante observar que Filipe, ele já fazia parte do grupo de Jesus, né? E o Natanael vai despertar a vocação através do Filipe, né? E nesse momento o Filipe não fica chateado, né, com a resposta de Natanael, mas ele apenas diz: venha e você verá. Olha só, o convite que Filipe faz para Natanael. Então venha que você verá, porque não é impondo, né, mas é mostrando às pessoas, né, dando exemplo, testemunhando, que a gente vai convencer as pessoas, né, sobretudo para esse seguimento a Jesus Cristo, não é impondo as coisas, né? Filipe tinha todas as razões do mundo, se ele tivesse a autoestima baixinha, né, para ficar ali triste, chateado, esse cara não quer nada com a vida, como muitas vezes nós adultos, quantas vezes a gente não diz isso com os nossos jovens, né? Esses jovens não querem nada com a vida, mas a gente não mostra com a nossa vida, com a nossa prática, com o nosso testemunho, quem é Jesus Cristo, né? Quem é Jesus Cristo? A gente precisa mostrar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens e até para os nossos adultos. A gente precisa mostrar isso na prática, né? Com o nosso testemunho, porque aí o testemunho convence, né? O testemunho convence, mas não só com palavras. Às vezes a gente fala bonito, mas na verdade a gente não faz aquilo que fala, né? E aí as pessoas passam a não acreditar em nós. Então Filipe, nesse momento, ele não fica chateado, mas ele vai simplesmente dizer para Natanael, para Bartolomeu, né? Venha e você verá. Você vai ver quem é realmente o Messias, quem é Jesus Cristo na prática. Pois venha e você verá. E realmente Filipe conseguiu levar Natanael até Jesus e ele se tornou depois um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. E certamente Natanael depois ele foi um grande missionário, um grande discípulo, um grande apóstolo de Jesus Cristo. Levou a sua missão, foi fiel até o fim da sua vida. Que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos ajude, né, a testemunhar Jesus Cristo, né, a testemunhar Jesus Cristo com a nossa própria vida, com a prática do dia a dia, com as nossas ações. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.